Primeiro queria agradecer ao grupo Conversas de PC, que foi quem proporcionou a minha entrada como voluntária no Flores de Aço. Também queria agradecer a esse grupo, as meninas, e também aos organizadores desta web palestra. Bom, primeiro vamos falar um pouco da parte de diagnóstico, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de que toda vez que se tem um diagnóstico de câncer, então a pessoa vai receber esse diagnóstico com um peso muito grande, uma perspectiva muito negativa. Só que nem toda pessoa vai perceber o diagnóstico dessa maneira. Então, desculpa, eu não passei o slide. Então, você vai ter diversas reações e muitas vezes, na maioria delas, negativas. Então, a ideia de fim, né, de complicações não deixam de estar no imaginário do paciente. Porém, isso não é necessariamente uma regra. Em relação à família e ao meio social, a gente vê isso muito, muito forte. Então, às vezes, é necessário que a gente fique atento ao fato de não sentir pena da pessoa, de não colocá-la como vítima, né? E dentre outros hábitos que a gente vai criando em relação à pessoa doente. Então, muitas vezes a gente tem a ideia de que uma pessoa que está doente, ela, na verdade, é uma vítima, né, da vida. E colocando ela nesse lugar, fica tudo mais complicado. Então, é necessário que a equipe que consiga cuidar dessa pessoa também possa intervir em relação à família. Também possa intervir, se necessário, em relação a pessoas que estão diretamente ligadas a esse paciente. Certo? Outro ponto em relação ao meio social e à família também, é a gente conseguir, principalmente a equipe que atende essas pessoas, conseguir chegar nela em relação a esse diagnóstico de maneira mais branda, que nem atrapalhe a, a conduta dela em relação ao tratamento, mas também não a coloque numa situação uma situação mais penosa, né? Então aí a gente vem com algumas modificações importantes. Como na palestra anterior, a gente viu que às vezes é necessário a gente lidar com cicatrizes, com marcas, né, relacionadas a cirurgias. Então, tem uma série de modificações no corpo da mulher que vai repercutir na forma como ela lida com a própria vida. Então, você tem mudanças em relação à autoestima, mudanças em relação à sexualidade, também tem questões relacionadas ao autocuidado, não é? Porque a pessoa vai ter que fazer muitas modificações em relação ao estilo de vida que ela leva. Então, se ela não tinha uma preocupação muito grande em relação ao consumo de alimento, ao estilo de vida em si, ela começa a ter que se preocupar com essa parte. Além de ter que lidar com as mudanças relacionadas ao corpo,
E ela pode ser, dependendo da situação, pode ser uma mudança muito pequena, mas também ela pode ser uma mudança gigantesca. Daí entra aquela possibilidade, por exemplo, do uso das próteses, né? Que elas são uma saída importante, um recurso importante em relação a como que essas pessoas vão lidar com a própria autoestima, a própria autoimagem. Então, esse é um recurso e as repercussões, elas são, de fato, inevitáveis, mas se você tem a possibilidade, por exemplo, da colocação de uma prótese, você reduz muito o sofrimento dessa mulher. Outra coisa é que a rotina do tratamento traz a possibilidade de perda de autonomia, né? Então, como se trata de algo muito delicado, né, de medicações que têm muitos efeitos colaterais, de outros recursos que muitas vezes vão ter que ser utilizados, como a possibilidade de cirurgia. Então, essas coisas todas vão ter repercussão em relação à autonomia. Não pode ser que a pessoa tenha uma grande dificuldade em caminhar, por exemplo, ou fazer uma atividade da rotina dela. Então, ela também pode se sentir muito mal emocionalmente em relação a essa questão da autonomia. Dois pontos que eu acho que é importante a gente frisar em relação a essa questão de efeito colateral, de repercussão de cirurgia e do tratamento em si, medicamentoso, é a questão de a pessoa ter uma vulnerabilidade maior para desenvolver, por exemplo, depressão. Então, toda vez, na verdade, qualquer pessoa que entre num processo de alguma dificuldade relacionada à autonomia, ela pode desenvolver depressão ou outra doença, ou outro problema emocional. Então, daí a necessidade da equipe multidisciplinar, do psicólogo estar atento, do médico também estar atento a como que essa pessoa está lidando com essa parte. Uma atenção também especial deve ser dada aos cuidadores, caso a pessoa tenha uma situação que ela precise de um cuidador. Esse cuidador também precisa de ser assistido de alguma maneira nas suas necessidades e também na maneira como ele vai lidar com essa pessoa doente, que está temporariamente nessa condição. Um outro ponto também muito importante é a questão do medo da morte. Todos nós temos medo da morte. Porém, quando você recebe um diagnóstico de câncer, e dependendo da situação, dependendo da gravidade, você pode começar a entender aquela situação como um fim, como uma proximidade da morte. Então, toda vez que, por exemplo, a doença regrediu, aí a pessoa tem a ideia de que ela se afaste, né, da morte. A doença piorou, então ela tem a ideia de que ela se aproxima de novo dessa possibilidade. Então tem um caminho aí de idas e vindas, né, que é natural, é um processo natural relacionado a essa maneira de lidar com o adoecimento, com a perda de autonomia. E aí
a gente pode pensar também que se quando a pessoa tem um diagnóstico, ela tem tendência a direcionar as preocupações dela para aquilo. Então, é como se a vida, de repente, parasse e ela tivesse que lidar com aquela questão que pode ser uma questão nova para ela, assim como pode ser uma questão nova para todos que estão envolvidos. Bom, daí a gente tem a possibilidade de enfrentamento da doença através da mudança de perspectiva. Então, primeiro, acho que o primeiro ponto é aceitar as mudanças como desafios. Então, sempre que houver uma mudança, seja ela de que esfera for na nossa vida, a gente tende a ter dificuldades. Só que quando essa mudança é uma doença, né, quando ela não tem a ver com as nossas escolhas, quando a gente é pego de surpresa, quando a gente tem que lidar com a frustração de estar doente, o medo de estar doente, o medo de repente não participar mais, não estar mais aqui. Então é um processo de adaptação e, como eu falei no início, cada um vai lidar de um jeito. Na minha experiência de acompanhar pessoas com pacientes oncológicos, eu percebo que alguns lidam melhor, né? Eles têm uma tendência menor a adoecimento psíquico, mas outros não. Outros desenvolvem depressão, desenvolvem pânico, desenvolvem, inclusive, um medo excessivo relacionado aos exames. Então, toda vez que vai fazer um exame, é um sofrimento intenso, é um medo muito grande de que volte aquilo tudo de novo. Tem que passar de novo por um processo de quimioterapia, de que tenha que fazer uma nova cirurgia. Então, tem todo esse processo que é inerente ao processo final, né, de acompanhamento de pós-tratamento. Então, aceitar passa por perceber quais foram as mudanças positivas que são decorrentes desse adoecimento. Muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber algo positivo quando algo de ruim acontece. Mas se a gente ficar atento, a gente consegue entender que sempre que a gente tem um problema, uma dificuldade, alguma mudança positiva vai ocorrer por conta daquele acontecimento. Então, por exemplo, a pessoa pode passar a cuidar mais de si, né? Começar a olhar mais para dentro, começar a perceber que precisa se amar mais, que precisa priorizar aquilo que vinha sendo deixado para depois, de lado, estar atento ao que realmente importa. Então, muitas vezes, tem todo um processo de melhoria, por exemplo, da qualidade de vida, das relações familiares. Talvez, de início, alguns conflitos possam emergir, sim, mas também a gente tem nesse processo a oportunidade de ressignificar, de entender a doença como algo que tem um papel importante na nossa vida. Então, muitas pessoas relatam essa mudança de perspectiva em relação à própria vida, em relação às coisas que elas consideram importantes
E outro ponto que eu acho crucial é a questão do autocuidado, né, que tem a ver com a qualidade da alimentação, a qualidade por exemplo, do próprio corpo, a cuidar do próprio corpo, a se aceitar mais, se perceber como uma pessoa que tem essa possibilidade do enfrentamento, né? Então, ao mesmo tempo que pode ser algo muito devastador, também tem essa possibilidade de ser de ter uma mudança de vida muito grande e positiva. Né? Não necessariamente vai ser sempre sofrimento intenso. Queria finalizar agradecendo. Se quiser fazer perguntas, acho que agora vai para a parte de perguntas. E queria agradecer a participação